Que nem tem gente que falou, deve me odiar. Porra, os caras, igual por exemplo, velho, eu queria muito que o Jorlan. É claro que hoje ele deve ter ódio da minha cara, porque ele já tomou birra. E aí pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, após declarações polêmicas do Jason Gorgonod sobre o Jorlan Vieira, ele se pronunciou na live e mandou o recado. Confira. Lidar com isso, né? E aí eu sempre cito que, porra, quando minha mãe faleceu, eu fui campeão do Arnold Classic depois. Quando meu pai morreu na época, em 2006, eu fui campeão do Mister Rio, e etc. E aí entrou um cara na live, um MC lá não sei o quê, e aí ele começou a debochar, a falar besteira, que eu tava de mimimi, não sei o quê, querendo esculachar aquela situação minha. E dentro desse contexto, antes eu falei assim, que o inimigo ele sempre vai tentar deturpar e utilizar as pessoas para poder desconstruir você e proibir que você chegue no seu propósito, né? Porque a vida é assim, a vida você tá num negócio ali focado, acontece alguma coisa para poder te destruir, te tirar do eixo, e é normal, isso é da vida. E às vezes, eu falo do inimigo, ele usa pessoas para isso. Igual eu não é que eu odeio as pessoas, né? Que nem tem gente que falou, deve me odiar. Não, não é isso. Só que eu vejo essas pessoas como uma arma, sendo utilizado como uma arma para afetar o meu propósito de algum jeito. E qual é esse meu propósito? Cara, eu quero ajudar as pessoas, entendeu? Que nem aqui, cadê o outro vídeo? Eu tava agora aqui, cara. Eu não entendo. Tava aqui agora. Mas enfim. Então eu falo assim, cara, eu já entendi o porquê disso, né? Porque esse mesmo cara, ele marcou um outro cara, e aí o que que acontece? Tá ali, ó, tá ali o vídeo ali, sacou? E aí do nada vem aquele papo de novo, que não sei o que, e foto pelado, e não sei o que lá, e papapá. Eu falo assim, cara, mano, isso eu já ouvia com 25, que isso aconteceu com meus 22 anos, né? Acho que já tá na hora de eu esclarecer. Até porque, o que que acontece? Quando eu tinha 20 e poucos anos, meus 20 anos, eu falei assim, um dia eu vou trocar essa ideia e, enfim, vou falar sobre essas coisas que aconteceu quando eu tiver meus 40 anos. E aqui eu estou com 42 anos, né? Já com a minha vida feita e tudo. Então o que que eu vejo nesse cenário todo? Esse acontecido, né? Ele virou meio que uma arma dessas pessoas que não gostam de mim, que querem denegrir, né? Que querem tentar estragar tudo que eu venho construindo como imagem, né? Para poder o quê? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Nunca se esqueça que quando você aponta o dedo para alguém, tem 10 voltados para você. Então, hoje, tô falando hoje, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Assim como ser filho adotivo. Ser filho adotivo, naquela época, era difícil para mim. Por quê? Ai, que mimizento, ai, que chorão. Não, não é. É porque era uma outra época. Então existia um preconceito com a adoção, com aquele menino que não teve pai e não teve mãe e foi criado por uma outra família. Então eu sofri esse preconceito, né, durante a minha adolescência, tanto que quando eu tive que trocar o meu nome, foi um tabu. Meu nome de Jorlan sempre foi, né, mas o meu sobrenome não era, entendeu? Então, tudo isso passando em menino, tendo que fazer juizado de menor e etc, ter visita de instituição tutelar na minha casa para ver se eu tinha bons cuidados e etc. Isso são coisas da vida que de repente, porra, o Paulinho que tá aqui do meu lado tá ouvindo agora, ele nunca nem soube. E olha que é um cara que eu conheço há muitos anos. E eu venho explicando para ele que o mundo da internet é sujo, é um mundo muito bom,
Hoje o dinheiro está na internet, mas é um mundo imundo, com pessoas imundas. Porque assim, se eu não gosto da pessoa, eu não tenho por que falar dela. Se as pessoas não gostam de mim e elas falam de mim, é porque elas querem utilizar disso para alguma coisa, né? Então, que nem aqui, aquelas thumbs e tal, aí fala não sei o que, e paga de como... Não, porque eu trabalhei e eu lavei o prato do vagabundo, do bandido, e o cara fez foto pela... Galera, eu venho de uma época que isso, na verdade, foi uma opção para muita gente. E eu sempre disse que quando eu fosse à internet falar sobre isso, ia esbarrar em muita gente. Porque muitos da época também tomaram a mesma atitude. Alguns seguiram, outros não, mas foi uma coisa que aconteceu. E eu tenho maior tranquilidade de falar isso. Ainda mais no mundo de hoje, que a maioria dessa galera, né, ainda mais, né, um mundo de geração de conteúdo, de vários fins, ninguém tá nem aí falando nada. Uma atleta, às vezes, que tá lá no palco, que é geradora de conteúdo, que é uma outra situação também. Mas ninguém tem direito de julgar, ninguém tem direito de falar, porque todo mundo tem algum telhadinho de vidro, todo mundo tem alguma coisinha. Ah, mas eu nunca fiz, eu nunca não sei o quê. Cara, você não pode falar de ninguém, porque você pode ter um filho, você pode ter uma filha, você pode ter uma mulher, você pode ter um namorado. Então, mano, a vida me ensinou que julgar é uma tolice. Mas eu sou julgado a minha carreira inteira por esses caras que se julgam competentes, como se eu fosse a pior pessoa do mundo, como se eu fosse a escória do negócio. Por quê? Quando eu fico meio estressado, porque eu falo assim, cara, ninguém é criança mais, né? Só que a internet tá recheado disso. É que nem agora. Acabei de ver também tudo na mesma sequência. Um outro canal, um rapaz falando, se eu não me engano, eu esqueci até o nome dele, né? Tá fazendo uma entrevista com um menino que trabalhou comigo, que eu botei o apelido dele de pirulito e tudo mais. Ele fez uma citação assim: não, eu lembro que o Jorlan tava patinando, não sei o quê. Vou falar uma coisa, filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Então é isso, pessoal. Caso queira assistir a live completa, está no Instagram do Jorlan Vieira.